transmitido através da Rádio FEB, via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Para nos ouvir, acesse a Rádio FEB através do site feb.org.net ou pelo nosso site www.casadacaridade.net e conheça também a programação das atividades da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Lá vocês encontrarão reuniões públicas, doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Para adquirir os livros trabalhados aqui na rádio, acesse a livraria virtual da Casa da Caridade Irmã Elizabeth pelo site www.casadacaridade.lojaintegrada.com.br, recebendo os livros pelo correio na comodidade do seu lar. Iniciamos o programa Cultura Espírita, cujo propósito é levar ao ouvinte esclarecimentos à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, em nossas famílias, com nossos amigos, em nosso trabalho, enfim, em nossas vidas. Participe através de nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Hoje seguiremos com o livro Dor, Causa e Efeito e teremos abordando o tema Impulsos Degenerativos. Eu sou Odete Gonçalves e estamos aqui com a presença de Alessandro Macedo, de Robert, e vamos iniciar o nosso tema hoje. Primeiro, nós vamos pedir ao Senhor que nos envie seus espíritos de luz. E para isso, nós vamos pedir ao nosso amigo Robert que nos faça uma bênção. Deus Pai, misericordioso e de bondade infinita, nos conceda harmonia para que nós possamos estar em sintonia com seus anjos de luz, com os nossos anjos guardiões e nossos mentores espirituais da casa e pessoais. Pedimos que o trabalho seja frutífero para todos e que ele se perpetue por toda a semana até o nosso próximo encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Assim seja. Seguindo então, nós vamos iniciar as nossas conversações sobre um tema que nos traz grandes conhecimentos. Esses são impulsos degenerativos, do livro de Lívia Pereira Santos, Dor, Causa e Efeito. Nosso amigo Alessandro vai ler as mensagens. Eu gostaria de, antes de começarmos a leitura e as discussões, abordar esse tema, que são os impulsos. Quantas vezes nós agimos por impulso e nos arrependemos? Então, Lívia brilhantemente aborda cada impulso, para que a gente, e coloca de forma muito
coerente, facilitando o entendimento e facilitando o autoconhecimento. Então, vamos dar abertura agora a esse tema que é tão comum e que tanto nos atinge pelas nossas imperfeições. E quando ela coloca a palavra degenerativos, nós já podemos sinalizar que algo não vai bem, é destrutivo, não é não? Verdade. Então, está aí já implícito que nós temos que cuidar daquele nosso lado não bom. Então, vamos ver o que a mensagem nos traz. Importante resgatar antes da leitura da mensagem, porque os impulsos desencadeiam comportamentos muitas vezes não pensados, previamente pensados, como sugere o nosso amigo Robert. Desse mesmo capítulo, no capítulo 3, Mestre Jesus minimiza as dores, vale a pena resgatar uma parábola da figueira de Lucas. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. E aí finaliza, é importante essa passagem bíblica. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Então, muitas vezes as palavras têm um peso, e esse tema tratado por Lívia tem muito a ver com essa parábola. E quais seriam, então, esses impulsos degenerativos? Primeiro, tratado no livro de Lívia, a página 34, hipocrisia. Então, o que seria hipocrisia? Seria a alteração do comportamento, tais como disfarce, falsidade, mentiras, incoerência e deslealdade, que estão em ligação íntima com a fuga da realidade. O hipócrita será sempre fascinado para dar a falsa impressão, por ser inconsciente e inconsequente. O doente espiritual não toma consciência da sua enfermidade degenerativa, o que o leva a sintonizar com espíritos que sentem, pensam e vivenciam experiências desastrosas. A hipocrisia age no submundo das relações intempestivas, inseguras e egoísticas. Mas, quando encararmos frente a frente a nossa inferioridade moral, já é início de uma consciência, ao verificarmos o autorretrato. Essa consciência há de expressar o que somos e o que podemos ser. Então, mudanças no nosso mundo íntimo serão necessárias para a mudança de comportamento. Isso é muito interessante porque remete a muitas mensagens que nossos irmãos espirituais nos coloca nos atendimentos de obsessão, né? Que eles falam no chamado das máscaras, que na espiritualidade isso não existe. Aqui nós podemos disfarçar o nosso interior, o nosso íntimo, mas para os espíritos nós somos como somos realmente, nós nos apresentamos como nós somos. Então o hipócrita, ele se aproveita dessa máscara para mostrar algo que não é. Então aí remete a uma importância do trabalhador espírita, né, de procurar trabalhar a moral para conversar e doutrinar essas entidades, esses irmãos que estão aí passando eles precisam de um espelho moral, né, para que eles possam ter ânimo e acreditar que eles também possam se melhorar. Porque o que adianta a gente estar ali falando palavras bonitas, dando mensagens baseadas no Evangelho, que alguns deles que nos vêm buscando nosso socorro, eles também têm conhecimento, né? E, porém, não aplica. Então, como é que a gente vai colocar um assunto para eles, baseado no Evangelho, baseado nos ensinamentos de Jesus, se a gente não utiliza esses ensinamentos? Então, o hipócrita tem que estar consciente dessa fraqueza e, como ela colocou aqui, né, que precisa ter encarar de frente essa inferioridade moral.
para que ele possa se trabalhar, não é isso? Eu também queria chamar a atenção que a palavra em si, ela é um pouco forte, Bastante. né? Mas nós também temos que compreender que na atual sociedade nossa, a educação nos chama a atenção, porque muitas vezes em determinados lugares, no trabalho, no colégio, em qualquer local que você estiver, vai surgir um desafio. E muitas vezes você tem que ser politicamente social. Então, você até se reveste desta palavra, hipocrisia, ou é forte, né? É má, mas naquele momento, talvez que é o que você podia fazer para salvar uma situação. Então, o nosso inconsciente traz à baila, de vez em quando, alguns insights, que é o que nós temos aqui neste mundo para ser tratado. A gente se cobra sim, se recrimina, porque eu disse isso, mas é o que eu estou precisando aprender. Eu ainda não estou pronta, nós estamos a caminho. Então, é uma educação que é feita paulatinamente, dia a dia. Temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente escorrega. É interessante porque a doutrina, ela vem trazer essa luz, né? E quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente começa a se questionar. Com certeza. Então, por exemplo, uma coisa que ela coloca, um exercício muito importante que a gente aprende aqui na doutrina, é que muitas vezes o silêncio é muito importante. Então, você não precisa utilizar desses artifícios se você pode estar em silêncio. Mas então, e o nosso orgulho e a nossa vaidade? Aí já são outras coisas que nós também precisamos trabalhar. Temos que aprender, temos que trabalhar. Então, é forte, mas é um aprendizado. Estamos aqui a caminho. Isso se dará do esforço supremo de cultivarmos no aprendizado consciente virtudes significativas para enfrentarmos o disfarce e a falsidade. A lealdade é uma das virtudes generosas, bem ajustada e intensificada em um grau de amizade entre os pares. Ser gente é sentir, compartilhar, se solidarizar com o outro. Em busca de garantir uma relação sadia e vínculos com respeito mútuo, seria essencial que mantivéssemos as relações na base da lealdade e da sinceridade. Conviver em sociedade descortina horizontes inimagináveis, porque os desafios serão uma constante no universo de experiências diversificadas, para cada atitude uma resposta da vida. Os anseios reprimidos e a falta de perspectiva funcionam como elementos de frustração e fuga para comportamentos doentios, que arruinam a vida e todas as relações. Buscando o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, podemos exercitar à luz da verdade as nossas atitudes e pensamentos. Essa questão da hipocrisia, a gente vive numa sociedade extremamente... que é uma sociedade com muitos disfarces, né? Como uma sociedade em que as pessoas não apresentam ou não representam ou não demonstram aquilo que elas verdadeiramente são. O que é que cabe? Nós temos dois rumos. Enfrentá-las de frente e mostrar o que a gente acha que é a verdade. E aí, eu acho que talvez seja a saída mais perigosa, porque muitas vezes a nossa verdade não é a verdade do outro, e na maioria das vezes cada um tem a sua verdade, porque cada um traz as suas experiências de vida, cada um traz uma resposta da vida, como o livro bem fala, e temos uma segunda alternativa, é tentar observar, identificar esses disfarces e não torná-los eles, revertê-los, mas aí que está, eu acho que a afirmação de Robert, a questão da necessidade do silêncio, me remonta a uma passagem também do livro, não sei se é Rosa de Elizabeth, que fala que diz cala-te, né? Cala-te. Então, muitas vezes, o silêncio, silenciar diante daquele disfarce, primeiro você há um reconhecimento de que aquilo ali não representa uma verdade. Mas daquilo é necessário que nós, que trabalhamos na seara da doutrina espírita, nós
reconheçamos, né? E dentro daquilo que é possível fazer de forma muito tranquila, de forma muito serena, tentar introduzir um posicionamento sereno, que leve, nunca combativo, que leve a descortinar um pouco esse universo. E muitas vezes o silêncio é o primeiro passo. Porque o silêncio faz a gente refletir, né? Faz a gente entender, verificar, identificar a melhor forma de tentar, né? Tentar mudar aquele cenário. Porque muitas vezes a gente mostrar a nossa verdade talvez é muito coercitivo, né? E aí que acaba no conflito, aí que gera toda uma... Então muitas vezes o silêncio, até porque as pessoas dificilmente mudam, elas se adaptam a uma realidade ou outra, elas podem ver, mas o ser mesmo, ele tem já a sua marca, a sua característica, que é da sua vida. Então, a questão da hipocrisia, acho que o primeiro momento seria o reconhecimento, muitas vezes até o silêncio, né? Eu acho que essa colocação que eu vou externar agora vale para todos os pontos seguintes, mas quem somos nós para julgar? Exatamente. Então, assim, ao a gente perceber que aquela pessoa está agindo, né, dizer aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Isso. Então, eu acho que o silêncio é importante nesse momento, para que a gente se abstenha de julgamentos. Porque muitas vezes, aquele momento daquela pessoa que está agindo segundo esses impulsos degenerativos, ainda não houve o despertar. Ainda não houve o despertar para que ele reconheça aquela fragilidade dele. Né? Então, esse despertar vai acontecendo a partir de que ele vai estudando, vai se esclarecendo, né? E aí vem a importância da orientação, dos estudos, né? Que a doutrina traz. Sem dúvida. Muitas vezes a hipocrisia, a verdade aparece em contraposição ao comportamento hipócrita pelo decurso do tempo mesmo. O tempo mostra quem é quem. Então, muitas vezes o silêncio é necessário, porque você faz com que o comportamento hipócrita ele se esgote e que faça com que as pessoas percebam que aquilo não é a verdade. É uma farsa, é um disfarce. Entendeu? Porque tem uma coisa interessante também que a gente não deve confundir. Uma pessoa que está buscando o seu aprimoramento, que volta e meia acontece o deslize, daquela pessoa que age por hipocrisia, né, com a mentira, a falsidade e tudo mais, e acha que está agindo uma coisa mais natural possível. Né? Então a gente tem que ter uma separação desses estereótipos, e essa separação é feita através do nosso silêncio e mostrando com exemplos, mostrando com estudo que aquela pessoa está agindo daquela forma, mas não falando com aquele jeito pejorativo de olhe, né, que a pessoa acabe se ofendendo, que muitas vezes o crítico que julga, ele acaba ofendendo a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não aceita colocar aquele defeito à tona. Sim. Né? Então a gente tem que ter o maior cuidado com isso. Né? Então eu trago outra realidade da casa espírita, do doutrinador espírita, que é, por exemplo, o trabalho de acolhimento, que muitas vezes as pessoas chegam com tantos conflitos morais e o apoio fraterno, ele tem que ter esse cuidado de estar ali aberto às orientações, sem julgar a fragilidade do outro. Claro, perfeito. Então, aqui nos impulsos degenerativos, tem aquele que é o tema principal, o lema principal da doutrina espírita, onde diz: orai e vigiai. Porque se você está vendo que a pessoa está acima do que ela realmente é, ela está se pintando de uma forma que não é verdadeira, a oração vai trazer o discernimento, vai trazer o equilíbrio, e aí a gente vai poder tomar um rumo, um equilíbrio melhor naquela conversação. O próximo impulso degenerativo é o egoísmo. Pode levar a uma forma de vida centrada em si mesmo, que é o chamado egocentrismo, descontrole emocional contundente, amor próprio com personalismo. As suas necessidades imediatas se tornam o centro do mundo. Como então o egoísta olha ou vê o outro? Este aspecto é de maior dificuldade da pessoa que cultiva o egoísmo como forma de viver.
não percebe as necessidades do próximo e se agarra a tudo que enaltece o eu. O eu, enfim, se torna desfigurado, cheio de artifícios, mascara as reações e desvia os comportamentos. Como está centrado em si mesmo, só olha para si e todos os interesses são para o seu bem-estar. A imagem de si mesmo é supervalorizada em detrimento dos outros. Quando reprimido, se torna violento e agressivo. Isto porque não vê, nem toma consciência dos seus defeitos. Tal enfermidade encontra a dificuldade de superação que caracteriza pela desorganização e desequilíbrio da mente. A tendência do egoísta é viver de forma solitária, como caramujo, se escondendo dentro de si com os medos mascarados por não enfrentar a vida. Como sair então desse quadro enfermiço? O egoísta prefere o caminho do menor esforço. Porta-se contrário ao altruísmo, não se incomoda com a coletividade porque se torna comodista. Isolado da coletividade, não compartilha e nem coopera, porque não sabe sair de si mesmo para doar-se, contrapondo-se a tudo que é solidário. O caminho do altruísmo pode ser longo e doloroso porque precisa de renúncia, entrega e trabalho, doação, exercício do amor próprio, firmando os vínculos afetivos da compreensão, mas enfim, é gratificante. Você observa que nesse texto o egoísmo ele é algo totalmente contra aquilo que Deus faz com que nós sejamos. Seja bom para si, mas semeie para os outros. Faça com que todos à sua volta se unam para um crescimento moral e espiritual. Então, aqui o egoísta, como o mesmo texto está dizendo, tal enfermidade encontra dificuldade na superação tal. Então, ele ficando isolado, o caminho de volta depois vai ser bem maior e mais trabalhoso. Porque ele não trabalhou no dia a dia construindo algo com todos. Ele se isolou, ficou sozinho. Depois, para ele fazer esta volta e tentar novamente crescer com a turma já está muito mais adiante. Ele ficou isolado, ficou o caramujo. Então, é uma forma enfermiça de cuidar só da sua vida e deixar o outro de lado. Então, a coletividade pode até crescer muito mais, porque todos juntos venceremos. E aquele que está sozinho é aquela árvore que talvez não dê frutos. É interessante porque esse outro tema, o egoísmo, remete a tantas experiências de vida, tantas leituras, né? O ser egoísta, ele fere dos ensinamentos da doutrina, que é as relações sociais, que vai em cima de um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, que é a caridade. Né? Então, o egoísta, como ele está voltado para si, ele não se preocupa com o outro. Então, como é que essa pessoa que é egoísta vai praticar a caridade? Não é só caridade material, não, todo tipo de caridade. Então, eu não me lembro o texto na íntegra, nem estou com o livro em mãos, mas no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, tem uma historinha muito interessante sobre esse posicionamento egoísta, que é sobre o religioso que se isola, passa uma vida de retidão e oração, né? E as pessoas começam a vê-lo como se fosse um sábio oráculo, onde eles vão buscar, né, posicionamentos frente às decisões, né? Acreditando que aquela pessoa atingiu a divindade por estar vivendo dentro de uma caverna, isolado de todos. E a única coisa que ele diz para todos que o procuravam, né, seja para fazer uma expansão do negócio, uma festa de casamento, era: você está sendo avarento, você está sendo agindo com luxúria, então dê seu dinheiro ou se recluse e ore. Então o ensinamento dele era que todos orassem
E aí foi vivendo a vida dele. Quando ele desencarnou, ele não foi, ele acabou indo para as zonas de sofrimento. E aí ele ficou se questionando, mas como eu que vivi em total retidão e oração, atendendo as pessoas que me procuravam, né, vim parar aqui. E os outros espíritos chamavam ele de assassino. Assassino, assassino. E aí veio um irmão iluminado e explicou a ele, né? Olha, você está aqui como um assassino porque você foi assassino da esperança, assassino da felicidade dos outros. E você assassinou uma encarnação, porque você deixou de atuar, deixou de interagir e deixou de progredir, se focando apenas na retidão e na oração. Então, às vezes, a gente acha que você está, né, voltado intensamente para o seu eu, né, e achando e voltado para constantes orações, vamos dizer, como esse exemplo que Chico deu nesse texto. Mas e a caridade? E você se preocupar com o outro, com a célula principal, que é a família, que é o primeiro núcleo de relacionamento que você tem na vida, que é a família. Então, como é que você vai aplicar toda essa... que se você veio em uma família, é porque você tem algo a resgatar com alguém daquela família ou com a família inteira. Então, como é que você vai resgatar essas dívidas que você tem, às vezes de outras encarnações, se você se isola? Então, o egoísta, ele tem é por isso que ela está nesse grupo de degenerativo. Ele tem uma degeneração da encarnação, do processo dele reencarnatório, porque ele se fecha. E um dos principais pontos do egoísta é o medo. O medo dele enfrentar a vida. O medo dele enfrentar o outro. É o medo de ele não ser aceito. O medo de uma forma de errar. Então, a pessoa só cresce na vida quando ele perde o medo de errar. Porque errar é humano. São com nossos erros que a gente progride cada dia mais um passo. Quando a gente perde o medo e vai à luta, aí sim, você está com um, com outro, com outro. Você está aceitando o que ele diz ou não, mas você está na luta. Agora, quando você se fecha em si, com aquele medo de enfrentar a vida ou de resolver certos problemas, então foge da realidade, ele se fecha, perde a oportunidade de crescer na vida. Do ponto de vista espiritual, inclusive, a questão do egoísmo também é tratado como sempre, às vezes, pode ser desencadeado por um processo obsessivo severíssimo. Com né? certeza. Porque você, na espiritualidade, os espíritos necessitados acabam afastando as pessoas do seu convívio, trazendo aí, desencadeando processos depressivos terríveis que desencadeiam e podem desencadear em morte. Então, é uma das faces também do processo obsessivo, que é o afastamento, de uma depressão. Afastamento do grupo, da família, da sociedade, no momento que vive, justamente para que... E aí pode desencadear em problemas obsessivos crônicos, inclusive com a depressão. E o orgulho seria um outro impulso degenerativo. Síndrome crônica de supervalorização dos seus próprios valores em detrimento do que é do outro. Orgulho imprecede a comunicação. O contato não cede e se ensoberbece com a própria altivez e com tudo que se liga à sua imagem. Fracassos, desilusões, decepções, culpa a tudo e a todos em sua volta. O orgulhoso nunca percebe as suas dificuldades, nem assume as responsabilidades pelos fracassos. O orgulho não deixa. Quando algo contrário à sua vontade acontece, apresenta angústia e insegurança, porque tudo que abate o seu orgulho torna-se um tormento. Tudo parece hostil e vai de encontro a ele. Não há fatalidade a não ser nascer e morrer. Todos nós somos capazes de usar o livre-arbítrio para o autoaprimoramento. Combatendo o mal e as imperfeições, caminhamos para a libertação, para a luz que fortalece a nossa consciência. E aí a passagem: bem-aventurados os que são perseguidos por razões de justiça,
porque deles é o reino dos céus. Mateus. Justiça e equanimidade, prossegue a autora, possibilitam a uns e a outros alcançar a luz do entendimento no ato da caridade. Obter misericórdia é merecê-la. Ser misericordioso é aquele que compreende a nobreza de servir. Caminhos que foram e serão perseguidos, por razões de justiça, pelas áridas e árduas lutas em favor da causa crística. Lei de amor, que combate as injustiças sociais, os preconceitos da pobreza e as misérias humanas. Os filhos de Deus, pacificadores que doam suas vidas em favor da humanidade, serão perseguidos por não serem compreendidos, porque dão um exemplo de homem de consciência crística, em contraste com uma humanidade orgulhosa e egoística. Só quando rompermos com as algemas da ignorância, poderemos desenvolver a dignidade, a sensatez, a fé, a liberdade, o trabalho e o progresso. Tudo o que desejamos para combater o mal e criarmos as reais condições de uma sociedade livre. Paz, progresso, liberdade e fraternidade. O orgulho também é uma face, talvez até uma consequência também do egoísmo, né? É o reconhecimento, é a ausência total da autorreflexão, né? Porque o orgulhoso, ele nunca percebe a dificuldade nem assume as responsabilidades, não cede, culpa tudo, todos em sua volta, ou seja, não promove aquela autorreflexão necessária do dia a dia, que é o primeiro passo para a correção das nossas... E com isso deixa de crescer. A correção nossa, né? Continua sempre naquela mesmice. Então, empina o nariz e se acha o bom. E cadê que não vai buscar uma reflexão, não vai buscar se melhorar, não vai buscar perder um pouco desse orgulho? Este é uma chaga da humanidade. Odete para melhorar muito. E é interessante porque Lívia coloca aqui brilhantemente o papel do cristão e do espírita no mundo que é tão orgulhoso e egoísta. Ela coloca aqui os filhos de Deus, pacificadores que doam as suas vidas em favor da humanidade, serão perseguidos por não serem compreendidos, porque dão o exemplo do homem de consciência crística, em contraste com a humanidade orgulhosa e egoísta, ou seja, o orgulho e o egoísmo estão de mão dadas, eles andam juntos, e é muito disseminado nesse mundo que existe hoje, né? E o cristão, quando ele vem mostrar o exemplo, ele muitas vezes é criticado. Com certeza. Então ela coloca em poucas palavras muito, né, desse papel do cristão. No nosso dia a dia, quando a gente se manifesta mesmo, eu sou espírita, tem ainda aqueles que olham a gente assim meio, ou seja, ou você está se achando que sabe muito, ou é orgulhoso, ou é um estudioso e tal. Então, eu acho que toda vida que vocês querem falar um pouquinho mais de religião, quer colocar o seu pensamento, a sua mensagem, sempre tem um ou outro que olha você, que critica você, que gosta de sempre ficar julgando. Então, é onde que serão combatidos, serão perseguidos por mostrar um pouquinho até de paz, de contentamento, de união. Em certas horas, a gente precisa colocar assim algo mais ameno para harmonizar o ambiente, mas nem sempre é compreendido. Outro impulso degenerativo no livro, vaidade, processo de amor próprio excessivo que se exibe por carência ou necessidade de afirmação. É mais outra consequência do orgulho, né? O ser vaidoso combina o narcisismo com insegurança, imaturidade, medo de não agradar, tornando-se escravo da sua armadilha psíquica. Autoadmiração sem freios, em busca de aprovação e aplausos. Vaidosa pretensão de demonstrar qualidades que ainda não adquiriu. É interessante porque no próprio livro dos médiuns, né, ele coloca essa questão da vaidade e como isso é
um dos entraves para o desenvolvimento mediúnico. Porque muitos médios, quando estão com a mediunidade aflorando, né, que estão ali ostensivos, e percebem a atuação deles, se vestem pela vaidade, né? Se acham o bom, enfim, tantos outros adjetivos. Então, ele coloca muito claramente no texto que os dons mediúnicos, eles são concedidos pela espiritualidade, não é da pessoa. Então, não há por que ter vaidade. E ele coloca uma coisa muito importante: da mesma forma que a espiritualidade dá, ela retira. Então temos que ter muito cuidado com a vaidade, principalmente nos trabalhos, né, envolvendo a espiritualidade. Todas as questões que a gente discute abertamente, né, e que tentam esclarecer para todos. Quando é ferido ou posto de lado, entra numa fragilidade emocional, gerando dor e sofrimento com atavismo, liame de comportamentos do pretérito, ausência de sensibilidade para compreender o seu personalismo. Doente, não entende porque foi esquecido. Seu egocentrismo o impede de perceber o outro. Inabilitado relacionamentos sadios, está ora na defensiva, ora na agressividade. Essa situação perdura até que o vaidoso passe pela fieira das perdas, como advertência e retorno à razão. Aqui eu falei, né, que da mesma forma que a espiritualidade dá o dom mediúnico, ele perde. Então, começa a ocorrer as perdas. No equilíbrio das forças mutantes, nascer, morrer e renascer de novo, serão enumeradas as más tendências, os desequilíbrios, a ignorância, para que o vigor da renovação marque a geração de homens conscientes, responsáveis e maduros. A força operacional do processo de maturação ante as múltiplas relações interpessoais levará o homem à compreensão do seu processo evolutivo. Para que o espírito consiga viver em comunidade, sabendo se adaptar ao meio, às circunstâncias e às adversidades, torna-se necessária a construção de uma consciência ético-moral. A passagem bíblica de Mateus, o livro traz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus. Bom, no próximo programa nós avançaremos no tema, falando um pouco em busca das respostas, o porquê da dor, assim como as enfermidades da mente, os transtornos mentais. Vamos ler uma mensagem nesse final do programa, quando do livro Pétalas de Amor, do espírito psicografado por Marilinda Lima, do espírito de Irmã Elizabeth. Ela nos diz: ânimo. Nos mais fortes embates e provações da vida, procura manter-te em equilíbrio e harmonia, para não te resvalares em tormentos mentais e espirituais, que podem conduzir-te a enfermidades, inquietações ou distúrbios que comprometerão a tua sanidade, dificultando a percepção das soluções necessárias, que denotarão o processo de cura em curso para a tua felicidade íntima. Só depende de ti esta conquista, isto é, não podes colocar em risco todo o investimento, todo o esforço que tens empreendido para que o bem em todos os níveis, físico, mental e espiritual, prevaleça em tua vida. É preciso ter sensibilidade para perceber que no auge das provas que tanto sofrimento
causam está muitas vezes o ponto alto das metas almejadas, o prêmio concedido pela misericórdia divina que deseja sejamos os construtores de nossa felicidade. Portanto, não carece temeres as pedras e os desafios, já que é possível ser este o instante em que o amoroso Pai está abrindo as portas do céu para ti. Continue firme, servindo, esperançoso, pois às vezes esse instante significa que se aproxima o fim de uma etapa provacional. Para que, restauradas as forças íntimas do espírito, possas desenvolver novos projetos de amor e paz, ainda nesta encarnação presente. Segue esperando, na certeza de que já és muito feliz. O Pai te ama.